Boa noite, amigos e amigas. Está começando mais um programa Toque do Coletivo Alvorada. Hoje é dia 4 de novembro, terça-feira. E toda terça-feira a gente tem esse encontro já marcado, combinadíssimo, com a nossa queridíssima comunidade do Coletivo Alvorada. Mas, claro, que tem muita gente também conosco que não é exatamente do Coletivo Alvorada. Isso é ótimo, porque o programa é para os alvoradenses, mas é também para todo mundo. Então, bacana, estou vendo o pessoal já está chegando, já tem gente no chat, já tem. Agora, vocês sabem, né, a importância que é vocês curtirem e compartilharem o nosso programa. A curtida, assim, no início da conversa, é quase que um voto de confiança que vocês nos dão, já conhecendo o trabalho do Coletivo Alvorada, a característica aqui do programa, são sempre entrevistas, painéis, bate-papos, análises, sempre pelo viés progressista, comprometido com a maioria da população. Então, as nossas temáticas são sempre essas, né? Que vocês, claro, têm interesse nelas. Então, nos dê um voto de confiança, quem está chegando agora, e já de saída no programa, dá um gostei, curte, porque facilita, os algoritmos vão entender que a gente tem relevância, que a temática que a gente está tratando tem relevância, isso é importante, porque a gente ganha mais visibilidade. E se você puder, além de curtir, compartilhar, aí é o paraíso na Terra, porque com o compartilhamento no grupo de amigos, da família, vocês fazem com que a gente tenha asas e pernas e braços para chegar mais longe, né? E olha, e quem puder também pode fazer uma contribuição para o Coletivo Alvorada. Aí eu peço a Alexandra Badaró, produtora técnica do Coletivo Badaró, para colocar a chave Pix na tela. Essa daí, viu, gente? Olha, chave Pix para colaborar com o Coletivo Alvorada, qualquer quantia, é alvoradacoletivo@gmail.com. Repetindo, chave Pix para colaborar com o Coletivo Alvorada, qualquer valor, é alvoradacoletivo@gmail.com. Por que a sua contribuição é tão importante? Porque aqui a gente não tem patrocínio de fintech, de banco, de agro, né, de nada, né, de governos, de nada. Aqui a gente é mantido com a contribuição que as pessoas que assistem esse programa vão, né, passaram mais recentemente a dar, e também contribuições que o coletivo sempre teve, para fazer o quê? Todo o material de divulgação que vocês conhecem, os bandeirões, as ações, as atuações dos integrantes do coletivo em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Rio, São Paulo, Bahia, aquelas projeções bacanas e em penas dos edifícios, enfim, é com esse recurso que a gente faz a nossa luta, sempre em defesa da democracia, dos direitos humanos, e cada vez mais direitos e mais consciência, né? Bom, feito essas colocações iniciais e esses pedidos iniciais, eu vou, né, começar com o programa de hoje. Lembrando que hoje a gente vai tratar de um tema que ele é de fundamental importância, as rádios comunitárias. Olha, no Brasil existem mais ou menos entre 4.600 e 500, desculpa, 4.600 e 5.000 rádios comunitárias. O número certo nós vamos saber daqui a pouco. Agora, com esse tanto de rádios comunitárias, a pergunta como é que é a atuação dessas rádios? Elas funcionam enquanto rede? Qual a participação dos governos federal, estadual, municipal, ajudando, né, apoiando essas emissoras? Porque não adianta simplesmente ter uma emissora e dizer, se vira aí para conseguir manter essa emissora. Mas, infelizmente, é isso que vem acontecendo. E nesse se vira aí para manter a emissora, muitas dessas emissoras acabam caindo nas mãos de pastores inescrupulosos, na mão de políticos igualmente inescrupulosos, de laranjas de pastores e de políticos, enfim, com um desvio enorme da sua função, né? Mas tem um número muito importante e consistente do Oiapoque ao Chuí de rádios comunitárias que poderiam cumprir, algumas cumprem, né? Algumas cumprem, sem dúvida, mas poderiam cumprir um papel enorme no sentido de informar, no sentido de educar, no sentido de proporcionar lazer
para as pessoas, que esse é o papel de uma rádio comunitária, integrar aquela comunidade e contribuir para abrir os horizontes dessa comunidade. Então, eu vejo o governo federal, as voltas aí com as big techs, as plataformas, né, as redes sociais, controladas lá de fora, e que tem as regras delas e impõe uma censura pesada aos setores progressistas, ao mesmo tempo em que possibilitam, né, os maiores absurdos circulando aí nas plataformas, nessas redes, e o governo, nós não temos uma big tech brasileira, nós não temos soberania digital, mas a gente tem soberania na tecnologia rádio, que é uma tecnologia totalmente nossa, já está implantada no território brasileiro, e a minha pergunta é por que essa tecnologia não é melhor apoiada. Não é? Bom, para tratar desse assunto, a gente tem hoje duas pessoas que são, eu diria, as que mais entendem no Brasil sobre rádios comunitárias. Eu estou falando do Jeremias dos Santos, que é o presidente da Abraço, que é a Associação Brasileira das Rádios Comunitárias. E estou falando do Zé Guilherme Castro. O Zé Guilherme, ele é um militante, um ativista da comunicação popular, profundo conhecedor de rádios comunitárias e hoje uma presença muito importante, marcante na Rádio Favela aqui de Belo Horizonte, que é uma referência mundial. Né? Então, são com os dois que nós vamos conversar agora. Eu já vou pedir a Alexandra para embarcá-los. Boa noite, Jeremias. Boa noite, Zé Guilherme. Prazer e honra ter vocês de novo aqui. O Jeremias estava sumido, já tinha um tempo maior, acho que uns 2 anos. Né? O Zé Guilherme tem menos tempo. Mas, enfim, tudo bom com vocês? Tranquilo, dentro do possível? Bom, bem bom, bem bom. Hoje essa vinda do Jeremias aqui em Minas está sendo bem proveitosa, animadora. Pois é, vamos começar por essa vinda mesmo. Ô, Jeremias, eu sei que você está participando de um evento sobre rádios comunitárias e educação. Né? Fala um pouquinho sobre esse evento e posiciona também quem está nos assistindo. Qual a situação hoje das rádios comunitárias no Brasil? Bom, boa noite, Ângela. Boa noite, público deste programa importante, né? Que é um programa que discute os assuntos da ordem do dia, né? Diferentemente do mundo paralelo, né? Onde a extrema-direita quer trazer para nós. Né? Aqui a gente discute a realidade da comunicação, da questão do emprego, da caristia, etc, etc. Boa noite, Zé Guilherme. Para mim foi um prazer estar aqui para falar de rádio comunitária. Nós viemos num convite das rádios comunitárias aqui da região, de Belo Horizonte, da região, nosso companheiro Geraldo, da Rádio Brasil, né? E também do vereador Edemar Branco, vereador do Partido dos Trabalhadores, que aprovou uma audiência pública para discutir a situação das rádios comunitárias aqui em Belo Horizonte, a situação da rádios web e uma coisa muito bacana que foi também a questão das rádios escola, né? Da Educom. E a juventude esteve participando, para nós foi assim, muito interessante, importante ver jovens comprometidos com o rádio, né? Significa que o rádio vai cada vez mais longe, né? No Brasil, no mês de setembro, comemorou-se 103 anos do rádio oficialmente reconhecido no Brasil. E essa discussão que teve hoje aqui foi boa. Primeiro, no olhar da Abraço, foi para resgatar a questão de Minas Gerais, de Belo Horizonte, no nível nacional, né? Porque aqui em Minas Gerais é o estado com o maior número de municípios no Brasil e é o estado com o maior número de rádios comunitárias otorgadas, mas está fora, nos últimos tempos, está fora da luta a nível nacional. A luta onde nós temos no governo federal, basicamente, 2 propostas. Uma é a alteração do decreto 2615/98, que eu posso falar depois, e também o acesso à verba pública de mídia, né? Como o próprio nome diz, verba pública. Né? E aí, por que as rádios comunitárias não têm acesso à verba pública de mídia federal, estadual e municipal?
e essa discussão... Eu te pergunto, por que não tem? Já que a verba é pública. Eu posso responder depois, só para fazer esse complemento do que aconteceu hoje. E foi interessante, porque a participação foi muito boa. Eu senti que realmente faltava alguma coisa aqui para convocar o pessoal. Tanto é, Ângela, que aí já vou dar notícia de primeira mão, nós vamos fazer agora uma audiência pública na Assembleia Legislativa, convocada pela Abraço e apoiada pelo deputado Luizinho, do PT, que parece que ele é um deputado da região sul de Minas Gerais, né? No dia 5 de março do ano que vem, 2026, vai rolar a partir das 9 horas da manhã, e nesse mesmo dia à tarde nós vamos fazer o congresso de reativação, de rearticulação da Abraço Minas Gerais. Falta ainda definir o local, o auditório possivelmente vai ser no CREA de Minas Gerais. Portanto, essa vinda nossa aqui já deu toda essa articulação, logicamente com a participação do Geraldo, do vereador, do Paulo lá de Lima Duarte, do Zé Guilherme aqui participando, né? Zé Guilherme para nós foi muito bacana reencontrá-lo e saber que ele voltou para a discussão da comunicação, né? E hoje é uma pessoa extremamente importante no destino da Rádio Favela, uma rádio que serve de referência, que daqui a pouco vai completar 50 anos, e é a maior referência de rádio livre no Brasil, né? E hoje de rádio educativa. Então, para nós foi assim muito motivador. Agora, infelizmente, quando cheguei, né, uma referência da música de Minas Gerais, uma referência da música brasileira e da música mundial, né, o Lô Borges foi a óbito, tal. Então, infelizmente, aconteceu isso. Inclusive, o Zé me proporcionou uma visita onde aconteceu toda essa revolução da música mineira, da música brasileira, que foi lá no Clube da Esquina, né? Então, teve esses contratempos, mas nós sabemos, né, Angela, que faz parte da nossa vida, né? A gente sabe que ele foi uma grande pessoa musicalmente falando, mas influenciou em muito, né? E como a gente também está influenciando aí no campo da mídia comunitária, né? Você também no campo da universidade, da mídia popular, da mídia alternativa, da mídia comunitária. Eu acho que é isso que é o gostoso da nossa passagem aqui pela Terra, né? Da gente estar no lado certo e contribuindo com a história, contribuindo com a população brasileira. Sim, foi importante você tocar enfim, né, na morte do Lô, na homenagem maravilhosa que aconteceu ontem e continuou hoje, né, no Palácio das Artes, durante o velório, porque no final do programa, eu convido vocês dois a ficarem, né, porque vai ser já depois da entrevista, a gente vai fazer uma homenagem também, singela, do Coletivo Alvorada, a esse maravilhoso, esse mineiro mais universal, Lô Borges, né? Mas, Jeremias, por que Minas Gerais estava fora da Abraço, tendo o maior número de rádios comunitárias? Olha, com a falta do Zé Guilherme, né, que num dado momento da história dele ele foi para outras lutas, né, e a ausência de outros companheiros acabou enfraquecendo, né, a Abraço, e quem estava na Abraço naquela época foi mais cuidar da vida particular do que do movimento, né? Então isso foi muito ruim. A última participação que nós tivemos aqui de Minas Gerais foi em 2016, 2017, foi quando a Abraço Brasil descobriu que, no processo de renovação de outorgas, 1.300 rádios comunitárias tinham perdido o prazo na renovação da outorga. E aí, quando nós descobrimos, nós anunciamos para todo o Brasil, fizemos a Assembleia Geral em Brasília, e aí começou a nossa luta. Por quê? Porque, na época, o governo golpista de Michel Temer, ele baixou uma medida provisória para salvar as rádios comerciais que tinham perdido também o prazo na renovação da outorga. E aí a gente pensou o seguinte: ora, se rádio comercial que tem dinheiro, que tem recurso de verba pública municipal, estadual e federal, que tem uma folha de pagamento onde tem advogados, contadores, administrativos, se eles perderam o prazo da renovação da outorga, imagina a rádio comunitária que tem dificuldade até de pagar a energia, de pagar suas despesas fixas
mensal. E aí nós fomos atrás e descobrimos que 1.300 rádios comunitárias, e aí quando nós espalhamos, que muitos foram olhar. Tinha gente, Ângela, que achava que a outorga era vitalícia. E, na verdade, a outorga é de 10 em 10 anos, você tem que renovar. E aí tivemos uma participação das rádios comunitárias aqui de Minas Gerais, só que depois sumiu. Quer dizer, resolveu a dor de barriga e sumiu, né? E não é isso que a gente quer. Né? Nós queremos que efetivamente venha para a luta, porque a luta não foi só conquistar a lei de rádio comunitária, a luta não foi só conquistar as outorgas, a luta ela continua porque nós precisamos ter recurso para que nós possamos estar preparados cada vez mais com profissionais, onde nós possamos remunerar esses profissionais, assinar carteira, e cada vez mais fazer a missão das rádios comunitárias, por exemplo, defender a cultura local, e aqui em Minas Gerais, né, porque a cultura de vocês aqui é uma coisa extraordinária. Certo. O Zé Guilherme, fala o seguinte, você acompanha essa questão da rádio comunitária há muito tempo, né? Me fala um pouco sobre a situação hoje aqui em Minas Gerais, porque a gente sabe que um dos grandes problemas da rádio comunitária é a falta de recursos, não é? Para ser, enfim, não dá para fazer um trabalho bom, não é? Sem dinheiro. Então, como enfrentar esse problema? Porque a gente sabe que as rádios comunitárias, exceto essas nas mãos de igrejas, templos, né? Ou mesmo de políticos e seus laranjas, que acabam funcionando, né, no interesse desses setores, ela não tem dinheiro para se manter. Aliás, pensando na lei que criou as rádios comunitárias no Brasil, que é a Lei 9.612, é isso mesmo, né? De 1998, como que ela fala sobre os recursos? De onde que vão vir os recursos para essas rádios? Boa noite, né, todo mundo. Bom dia, quem estiver vendo de dia. E vamos que vamos. Eu acho assim, sobre isso aí, hoje o Misael, da Rádio Favela, ele fez uma definição que é a coisa assim, mais óbvia que a gente não tinha percebido. Que do mesmo jeito que teve a Lei Áurea, que em tese acabou com a escravidão, mas deixou o pessoal sem casa, sem comida e sem nada. Sem terra. Foi uma condenação, condenou à morte, né? Foi uma condenação à morte para os escravos. A mesma coisa foi a lei das rádios comunitárias. A tradição, né? O Brasil, a cultura do Brasil é da opressão. Na época da República, 37 governantes, só 13 foram eleitos, só 5 terminaram o mandato. A cultura aqui é de golpe, a história do Brasil é de opressão. E a cultura do povo não poder, não poder. O povo não pode aqui no Brasil. Então, os jornaizinhos, tem uma história de Minas, né? Dizem que o primeiro jornal de Minas foi o Jornal dos Inconfidentes, que pegaram o jornal, era proibido, e eles foram condenados porque estavam fazendo aquele jornal. Então, assim, a opressão e a comunicação é uma coisa estratégica. Eu estou fazendo um estudo sobre isso, assim, a relação da comunicação e os processos de desenvolvimento. Então, sem comunicação, você impede que tenha desenvolvimento. E no Brasil é impedido para o povo brasileiro, esse povo maravilhoso, nesse país maravilhoso, que ele floresça, que ele se encontre. Não é de agora, né? Não foi na nossa questão que aconteceu com as rádios comunitárias, você pega desde você mais do que ninguém, Ângela, sabe como foi destruída, né? A cultura no Brasil até os anos 50, era educativo-cultural, as rádios. Como foi destruído esse processo e entrou um processo do pessoal. Então, o que é o permitido no Brasil? A esquadra estadunidense. Os veículos de comunicação no Brasil, a partir de 50, os permitidos, os apoiados, os abonados, são os que são correio de transmissão e sustentação do sistema estadunidense. Esses inclusive podem ser totalmente fora da lei. Totalmente fora da lei. Então, assim, o Misael hoje ele caracterizou que a lei foi... E na América do Sul, na América Latina,
o comum, quando sai uma lei que tem um movimento que está forte, não é para potencializar, é para segurá-lo. O movimento que está forte não é para potencializar. É para segurar. Então, essa lei foi para segurar. A partir da lei, a gente não podia mais nada. Antes da lei, a gente fazia o que queria. E depois, chegando ao ponto que tem um decreto, tem 20 anos de governo progressista de esquerda, que não conseguiu alterar esse decreto, que exige que as rádios só podem transmitir para 1 quilômetro. É uma aberração. O Jeremias... Eu observo 1 quilômetro. 1 quilômetro. As rádios só podem... De brinquedo? As rádios só podem transmitir por 1 quilômetro. É isso, assim. Então é um absurdo. A lei mais proíbe do que permite. Saíram... Opa! Deu um probleminha aí na câmera. Está dando assim, quando Jeremias voltar a falar, eu conserto a câmera. Uhum. Bom, então, Jeremias, vamos continuar com você, porque o Zé Guilherme vai dar uma ajeitada na cama. Mas, olha só, uma rádio que tem um alcance de 1 quilômetro e que não tem uma forma clara de sustentação, como é que ela vai se manter? Pois essa comparação que Zé Guilherme fez, aí, pegando a fala do Misael na audiência pública realizada hoje na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, ela ela explica bem essa situação, né? Por quê? Porque o movimento de radiodifusão comunitária no Brasil, a partir das rádios livres, Rádio Favela lá na década de 70, as rádios livres de Sorocaba e de outras cidades na década de 80 e as rádios comunitárias na década de 90, foi um movimento de democratização da comunicação. Jamais existiu na história de 100 anos do rádio no Brasil, né? Isso não aconteceu. E aí, o que nós temos, efetivamente? Nós temos que o aparato repressor do Brasil não conseguiu barrar, mesmo com perseguição da Polícia Federal, da Polícia Militar e principalmente da Dentel, depois da Anatel, não conseguiu barrar. O que o governo Fernando Henrique fez? Vamos pegar esse pessoal na lei, lá no Congresso Nacional. A gente faz uma lei ruim. Então, eles fizeram uma lei ruim, só que não conseguiram fazer tão ruim do jeito que eles queriam. E aí, o que eles fizeram? No caso, o Sérgio, o ex-ministro lá falecido, Sérgio Mota, preparou... A lei foi aprovada no dia 19 de fevereiro de 1998, a Lei 9.612, e preparou o decreto de regulamentação. Só que, nesse intervalo, ele faleceu e quem assume é o ministro Pimenta da Veiga, né? O mineiro Pimenta da Veiga, assume e no dia, se não me engano, no dia 5 de junho... Governo Fernando Henrique Cardoso. Governo Fernando Henrique. No dia, se não me engano, dia 5 de junho de 1998, ele baixa o decreto. Fernando Henrique baixa o decreto juntamente com o Pimenta da Veiga. E o que está no decreto? O pior, a limitação do raio de abrangência de 1 quilômetro, porque ela chama de rádio comunitária. Os caras falaram, não, então vamos colocar aqui, que a gente é mais especial, e vamos colocar apenas um canal para o município, e aí a gente libera, né? 5, 10, 20 emissoras na mesma cidade, funcionando num canal só, numa frequência só, e no raio de 1 quilômetro, porque quando a gente coloca o raio de 1 quilômetro, a gente permite que outras rádios também sejam otorgadas. Só que as ondas da frequência modulada não funcionam dessa forma. Se você está num buraco, você vai chegar a umas coordenadas geográficas numa cidade, num buraco, você vai chegar acima de 1 quilômetro. Se você tiver numa cidade que tem serra, que tem montanha, você vai chegar a 10, 20, 30 quilômetros, mesmo com um transmissor de 0,25 watts, mesmo com as coordenadas geográficas e, principalmente, mesmo com a torre de até 30 metros de altura. Então, portanto, o que eles puderam arrebentar com as rádios comunitárias foi essa questão aí do decreto da limitação. Esse decreto não visou melhorar, mas visou atrapalhar, complicar, dificultar, inviabilizar. Essa foi a grande jogada. A lei não fala claramente que nós temos que acessar a verba pública de mídia, e aí todo procurador da prefeitura, da Assembleia Legislativa, do Ministério, faz um entendimento para o governo, dizendo não pode colocar mídia pública nas rádios comunitárias. Aí vem outro falar,
Bom, como ela só tem a área de abrangência de 1 quilômetro, os munícipes, moradores, não estão só naquele raio, então, portanto, não merece a verba pública. Ou seja, tudo já concatenado. Agora, quem que fez isso para o governo? Foi a Aberte, a famosa Aberte, aquela que dá golpe na democracia, aquela que colocou a faca no pescoço. Que reúne os donos das emissoras comerciais. Os donos das rádios e TVs comerciais. Foi essa mesma entidade que nasceu no dia que eles derrubaram o veto do presidente João Goulart com relação a alguns artigos no Código Brasileiro de Comunicação que não interessava a população brasileira. Então, eles deram um golpe em 62, depois deram um golpe na nossa democracia em 64, deram um golpe agora em 2015 e 2016, né, porque o que eles fizeram na mídia de fake news em 2015 foi uma coisa impressionante, jamais visto na história brasileira. Então, é esse povo que não engole o fato do movimento popular brasileiro conseguir conquistar a rádio comunitária para o nosso país. Um evento assim, extraordinário, no qual hoje, Ângela Carrato, nós temos 5.307 rádios comunitárias autorizadas pelo Ministério... 5.307, autorizada pelo Ministério das Comunicações em mais de 4.100 municípios brasileiros. Ou seja, falta muito pouco para que todos os municípios brasileiros tenham a sua voz, tenham o seu direito ao microfone. Agora, essas rádios, Jeremias, não poderiam formar uma rede? E aí, pronto, a dificuldade de comunicação, né, existente no país, essa voz única que a mídia comercial acaba impondo, estaria resolvido, não está, não? E com tecnologia brasileira. Ângela, a lei proíbe as rádios comunitárias de fazer rede. Colocaram lá também. Você está entendendo? Sério? Então, ele não estava... você tem uma ideia? Só ano passado, na tragédia da gente... Então, é aquele esquema do cerca João, né? Não, de todo jeito para não funcionar. Eles acharam que, mesmo nós, sem dinheiro, nós íamos morrer no meio do caminho. E não, nós estamos vivos, estamos aí. A lei já tem 26 anos, né? 26 anos, nós estamos aí vivos, lutando, discutindo, sendo importante, principalmente, Ângela, nos municípios, nos micro e pequenos municípios, que 70% dos municípios brasileiros, Ângela, tem uma população de 1.000 a 20.000 habitantes. E é justamente aí onde nós estamos fazendo prestação de serviço, fazendo utilidade pública. Por quê? Porque as rádios comerciais não interessam a esses municípios, porque não tem dinheiro. Essa turma não está preocupada com a informação, não está preocupado com o direito à informação, direito humano à informação, direito humano à comunicação. Estão preocupados com dinheiro, muito dinheiro, porque eles se acham proprietários da verba pública de mídia. Por isso que muitas rádios enfiam a faca no pescoço do prefeito. Olha, se você não fizer isso, aquilo, prefeito, nós vamos derrubar vocês. Todo dia nós vamos arrebentar com vocês. É isso que eles fazem com alguns governadores, é isso que eles fazem com a presidência da República. Por isso que muitos presidentes, inclusive o atual, não dá um gatilho para que mude essas questões. Não só verba para as rádios comunitárias, mas para a mídia alternativa, para a mídia popular. Então, e é essa a nossa luta. Pressão das emissoras comerciais para que mesmo governos progressistas como Lula não apoiem as rádios comunitárias e elas não entrem na verba pública direcionada à mídia. É isso? Sim, porque essas mídias comerciais, Ângela, eles estão uma bancada muito forte. Assim como tem a bancada da bala, assim como tem a bancada do agro, tem a bancada da Bíblia, tem a bancada da comunicação que hoje uniu com a bancada evangélica. Hoje, Ângela, quem manda na Comissão de Comunicação da Câmara Federal são os deputados evangélicos. Eles que têm a maioria dentro daquela... Eles que fazem a lei. Para você ter uma ideia, 2 anos atrás, eles aprovaram uma lei que aumentaram o número de rádios e TVs para grupos econômicos. Por exemplo, o decreto-lei de 1969, em plena ditadura militar, falava que um grupo econômico de rádio só poderia ter 4 emissoras de rádio. E um grupo econômico de televisão só poderia ter 10 televisões. Agora não. Aprovaram há 2 anos atrás uma lei que agora um grupo econômico de rádio pode ter 20 rádios.
Um grupo econômico de televisão pode ter 20 televisões, ou seja, é um disparate. Enquanto isso, 4 artigos importantes da Constituição Federal até hoje não foram regulamentados. Pois é, isso que eu ia perguntar, porque tem um capítulo, né, inteiro dedicado à comunicação na Constituição de 1988, é o capítulo 5º, se não me engano, e tem regras, né? Não foram regulamentadas, mas tem regras. Isso, não foi regulamentado. O pessoal está falando de regulamentação das Big Techs, mas nem o jornalismo, né, de 80 e 50 anos. A tradicional foi regulamentada ainda. Olha só, bom que Zé Guilherme já está de volta, mas só um minutinho, Zé. Olha, já tem um monte de gente aqui conosco no chat, e eu quero, né, citar um pouco quem está conosco. Olha, a Maria de Fátima Alves está dando boa noite, lembrando que a Maria de Fátima é uma internauta presente conosco aqui em todas as nossas transmissões, né? Então, ela está dando boa noite de Belo Horizonte. O Marcos Matos, também está dando boa noite, e ele fala: completamos 17 anos no ar em 2026, fazendo de tudo, vamos continuar na luta. Mas, Marcos, no ar, qual que é a sua emissora? Né? Fala para a gente qual que é. Aqui ele está falando, é Rádio Estação VG FM 105.9 de Várzea Grande. Maravilha, então. Parabéns. Pardal. Você conhece? Então, bacana. Olha, Campolim, é do Campolim, da cidade de Campolim. Certo. Conosco aqui também o Severino Carvalho. Está dando boa noite, companheiros. O João Bosco da Silva Leite está dizendo que é uma live importantíssima. É isso mesmo, João. É importantíssima, sim, porque a maior parte das pessoas não conhece, né, o que é uma rádio comunitária, os problemas que uma rádio comunitária enfrenta, os desafios, né? E se não conhece, não tem como participar, nem ajudar, nem entrar nessa luta, que é uma luta de todo e toda cidadão e cidadã. E o Virgílio está dando boa noite para toda a comunidade do Coletivo Alvorada. Conosco também, aqui no meu Zap, né, que muita gente entra comentando pelo meu Zap, está a Sofia Diniz. Ela está dizendo que as rádios comunitárias são fundamentais para a criação do senso de cidadania. E ela pede para vocês comentarem essa questão da importância da rádio para a cidadania. A Vânia Regina, também sempre conosco, boa noite, Vânia, ela está dizendo o seguinte: qual é a rádio comunitária de Belo Horizonte? Né? Então, por enquanto, são esses os comentários e as saudações que a gente tem no nosso chat. E tem muita gente chegando, e olha, não se preocupe. Quem está chegando agora, mas eu estou pegando a live no meio, não. Ela fica inteirinha lá no YouTube, no canal do Coletivo Alvorada, assim que terminar. Então, pode pegar do meio para frente, que a conversa está muito boa. Por favor, Zé Guilherme. Eu não sei se eu caí, eu tinha falado isso, assim, que tem aquela música do Gilberto Gil, O Primeiro Pelourinho também. Então, em Belo Horizonte, o número de rádios que foi fechada, a repressão que foi feita aqui em Belo Horizonte, foi fora do comum, e começou com a repressão no Brasil, a estratégia de tentar liquidar com esse movimento de rádio, começou aqui com a Operação Capitão Gancho, que fechou quase 17 rádios ao mesmo tempo, com a violência fora do comum. Eu tive aqui em Minas Gerais? Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, 2004, eu perdi minha vida profissional e política, eu tive que sair daqui. Eu vou vir dirigente nacional porque eu tive que sair daqui. O número de companheiros mortos que morreram por ataque, por isso, em Belo Horizonte foi muito grande, muito grande. O número de companheiros condenados também foi muito grande. Mas então, qual o motivo do fechamento dessas emissoras? Porque elas pediam autorização, o Ministério não dava e elas que pagavam o pato, porque não tinha autorização para funcionar.
Era o que eles chamavam de rádios piratas. Não, pirata, quem é pirata, as rádios piratas no mundo são as rádios comerciais lá que vão atrás do ouro. A rádio comunitária não vai atrás do ouro. Tem a Rede Globo, que é a rádio pirata, né? Que está fora da lei, que também sabe agora. Só que 1 grama de uma rádio comunitária é motivo de fechar e condenar. Nós tivemos em Belo Horizonte o único cego condenado que a gente tinha conhecimento no Brasil, porque botou uma rádio comunitária no ar, né? Então teve umas coisas. Então, assim, a violência que foi muito grande. A gente tinha uma rede de rádios que um pegava o sinal do outro e entrava 30 rádios ao mesmo tempo, porque também nós fizemos a Casa Macunaíma. Então, assim, e a maldade do opressor, ela é do tamanho que precisa. Ela, se for preciso mais, ela vai mais, nós não tínhamos. E era brigar contra todo mundo, era todo mundo contra a gente. Todo mundo. Perdemos. Quando você perde o respaldo. Você fala todo mundo, exatamente quem? Todo mundo. A população. Vem cá, as rádios comunitárias foram fechadas com o lema que a gente derrubava avião. Acho que as pessoas lembram disso aí, que falavam que a gente derrubava avião. Eu, há pouco tempo atrás, o Jeremias estava na mesa comigo, o Gilberto Carvalho falou que o Márcio Tomás Basto foi convencido que a gente derrubava avião. E o Márcio Tomás Basto era o ministro da Justiça que colocou a Polícia Federal contra a gente. Então, assim, o governo Pimentel também sentou lá na Polícia Federal para fazer a operação. Então, a gente apanhou de todo mundo e viramos ainda, no nosso campo político, nós viramos pauta ruim. Ninguém queria mexer com a gente, porque ele apanhava de tudo quanto é lado. Então, assim, os veículos, o Célio de Castro falava, que foi a figura que enfrentou e foi fundamental, ele falava que aqui no Brasil não precisou de Marines, nem OTAN, aqui eram os meios de comunicação que faziam o serviço. Então, assim, é uma violência muito grande, a violência que tem até hoje. Então, assim, assim não fazem, né, Zé Guilherme? Os meios de comunicação do monopólio, oligárquicos, continuam fazendo esse serviço. E olha como que é sujo. O Jeremias falou que eles não interessam as pequenas cidades, mas eles não deixam montar. O problema não é eles não se interessar. A ação que eles fazem é de não deixar. Então, tem quase 1.000 cidades no Brasil que não tem nem rádio picaretária. Uhum. E é de extrema necessidade. A comunicação não é um direito humano, é uma necessidade humana. Não custa nada para o Estado brasileiro, não custa nada. É só autorização. Quem vai bancar é a sociedade. Agora, proíbe tudo. Agora, não é a questão com as rádios comunitárias. Eu acho que é uma questão de classe. Assim, eles não deixam, igual também eles não fazem reforma agrária. Também eles não fazem auditoria da dívida. Também não faz nem plebiscito. Então, assim, a elite brasileira não é incomodada em nada. Até nos nossos governos, nós somos tímidos. Não teve nenhuma ruptura durante esses 20 anos de governo nosso. E ruptura que eu falo é uma biblioteca em cada cidade, um teatro em cada cidade, uma rádio em cada cidade. Nós ameaçamos do que? O que uma rádio comunitária ameaça? O que ela ameaça? Outra coisa, uma mentira. O espectro é limitado. Se em Belo Horizonte cabe mais rádio, imagina numa cidadezinha do interior que não tem nada e nem passa avião lá. Então, assim, é uma questão de uma luta maior. E eu acho que a comunicação ela é fundamental para mudar esse quadro de opressão e de uma população quase com pouca dignidade, né? É isso que não pode acontecer. E se por acaso massificar o fazer comunicação popular, um outro Brasil vai acontecer sem dúvida nenhuma. Nos outros países não tem esse grau de opressão que tem no Brasil. Mas, Guilherme, não estaria na hora, né, de um reforço total à comunicação comunitária, porque o Brasil enfrenta hoje uma ameaça séria à soberania nacional, vinda dos Estados Unidos, de forma muito clara. E a tecnologia que nós temos, que é genuinamente nacional, até porque o rádio foi inventado por um brasileiro, né? Landel de Moura, assim, por que não é, reforçar essa tecnologia, reforçar as rádios comunitárias que são brasileiras,
né? Estão aí, como vocês mesmos colocaram, são 5.307 em 4.100, quase que todos os municípios brasileiros, né? Não seria uma forma de enfrentar essa... Não, mas isso vai poder provocar uma situação... Assim, nós não estamos... Há muito tempo que nós não estamos organizando a população brasileira em nada. E fazer rádio vai organizar, vai ajudar a organizar. Será que querem organizar mesmo? Sabe? É muito esquisito, porque dá bilhões para a mídia que é contra, que é de oposição, que é golpista. Essas recebem volumes fora do comum. Os editais que saem para a rádio comunitária, tem um companheiro, até é a minha rádio comunitária que eu mais dediquei cabeça para ela, que é a Rádio Noroeste de Campinas, que o GR é o comandante lá. O GR recusou um edital e mandou a seguinte mensagem: a nossa rádio é contra a precarização do trabalho. Essa proposta de vocês vai dar muito trabalho e quase nenhum dinheiro. Então é uma vergonha os valores, a burocracia que a rádio comercial não tem. As rádios comerciais do Brasil não têm a burocracia que uma rádio comunitária tem para fazer uma publicidade e de um valor que é insignificante. Então, o Célio de Castro mostrou em Belo Horizonte como é que faz. Surgiu o Rádio Favela, abraço aí, o Rádio Santeu, ele promoveu, sabe? Ele enfrentava. E o Célio de Castro promoveu numa época que não tinha nem lei, não tinha nem outorga, e ele bancava financeiramente, intelectualmente, né? Então a gente teve esse experimento de ter um político que sentava junto, sabe? Tem Exato. ele. Exato. Tanto é que quando ele morre, quando ele fica doente, nós entramos no... Nossa Senhora! Ele faz muita falta, foi um prefeito que fez toda a diferença e possivelmente teria uma carreira aí nacional enorme, não é? Nossa! Nosso diabo trabalhou bem. Bom, mas, Jeremias, a gente tem visto aí notícias que o governo federal vai anunciar um número bastante expressivo de rádios comunitárias voltadas para as aldeias indígenas, né? Para os indígenas, povos originários brasileiros, voltado à preservação da cultura, o ensino das línguas, não é? O que você acha? Você acha que é uma boa? O que você pensa sobre isso? Ângela, convém informar a todos que essa proposta dá abraço da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Desde o primeiro mandato do primeiro governo do presidente Lula, nós queremos rádios comunitárias para as comunidades indígenas, rádios comunitárias para as comunidades quilombolas e para as comunidades tradicionais. Por quê? Como é um instrumento de baixa potência, nós queremos espraiar a rádio comunitária em todos os lugares que tem um povoado, né? Por que não ter rádio comunitária nas comunidades indígenas, para eles falarem a sua língua, para preservar a sua cultura, para preservar o seu conhecimento, né? Então, é isso que nós queremos. Está demorando. Essa reivindicação é antiga e desde quando o Lula apresentou, nós protocolamos o documento. Aliás, desde quando teve a equipe de transição lá, a equipe que vai após a vitória, desde lá já estava essa proposta. Eu ainda não tenho certeza que vai sair, mas se sair, vai ser uma baita de uma oportunidade para que os indígenas possam conversar através do rádio, através do instrumento do rádio, né? Inclusive, e serem capacitados também no uso dessa tecnologia. Com certeza. Lá em Mato Grosso, nós já fomos, já teve alguns companheiros indígenas que já nos procuraram, em Rondônia. É isso que nós queremos. A rádio comunitária ela é uma rádio de baixa potência, onde ela tem como grande objetivo de fazer o jornalismo local, de falar do que está rolando naquela comunidade, né, daquele município, e, principalmente, defender a cultura, Ângela. Nós temos 525 anos de Brasil
e muita cultura nossa já foi embora e nós precisamos preservar o que está aí. Sertanejo universitário, por exemplo, foi uma coisa imposta. Nós temos que colocar a cultura que está, por exemplo, aqui em Minas Gerais, que é um estado riquíssimo, Pernambuco e todos os outros estados, e essa é uma tarefa de quem? É uma tarefa das rádios comerciais, é uma tarefa das rádios educativas, mas não vão fazer, é uma tarefa das rádios comunitárias. Rádio educativa, que é de igreja evangélica, você acha que está preocupado em preservar a cultura dessa miscigenação bacana que nasceu nesses 525 anos, formado pelo europeu, indígena e os africanos? Não estão preocupados. As educativas não estão preocupadas. As comerciais, muito menos. As comerciais vão onde tem dinheiro, está preocupado com dinheiro, está preocupado em apresentar propostas que só tendem a piorar a situação do povo brasileiro. Por exemplo, foram as rádios comerciais, a TV comerciais, que defendeu a reforma trabalhista, mentindo com fake news, dizendo que aquilo lá ia gerar emprego. Foi a mídia comercial que defendeu a reforma previdenciária, passando fake news, dizendo que aquilo, inclusive, ia gerar emprego. E nós sabemos que o futuro da nossa juventude está comprometido com relação à aposentadoria. Não, e agora a gente tem essa proposta aí terrível da oposição, né, da reforma administrativa, e a ladainha da mídia comercial, oligárquica, hereditária, patronal, né, é de que é fundamental, porque tem que diminuir o Estado, tornar o Estado ágil. Esquecem que um Estado enxuto demais é um Estado que não garante educação, saúde, assistência social, o essencial para a população mineira e brasileira. É sempre a mesma conversa fiada. Você já viu a mídia comercial falar para o governo diminuir no orçamento a verba pública de mídia? Eu nunca vi. E outro, é uma grande mentira se um brasileiro acreditar que você vai melhorar o Estado se você diminuir o investimento na saúde, na escola pública, nas políticas públicas. Isso aí, essa mídia, ela é contra o povo trabalhador. Essa mídia joga contra a população brasileira. Como que nós vamos escutar uma mídia dessa? Agora, eles são sutis, não é o Jeremias, porque eles dizem o seguinte: tem muito funcionário público, não sei o quê. Cria, né, na opinião pública, uma animosidade contra o funcionário, esquecendo que é o funcionário que está lá na ponta, no centro de saúde, nas escolas, defendendo fiscal no meio ambiente, etc. Né? Mas há uma desidentificação entre o funcionário público e aquele agente essencial. É desinformação, isso você está falando, assim. Eles não têm jornalismo, né? A mídia, essa turma não tem jornalismo. Eles não comparam com outros países, não tem parâmetro, e vem com aquela entonação de voz da verdade, né? Agora, o que é o detalhe deles? Desde 50, você entende mais isso do que a gente, Ângela, que é o seu estudo, né? Seu doutorado, né? Desde 50, com agressão à mídia pública no Brasil, começa a desconstrução dos veículos públicos, esses veículos comerciais, privados, eles não têm compromisso, nunca tiveram nenhum compromisso, com nada estrutural do Brasil. E estiveram envolvidos em todos os processos de desestruturação do Brasil, o que é interessante, de fazer o Brasil avançar. Então, mais do que não ter compromisso com o Brasil, eles são destruidores da nação, é mais do que com o povo, sabe? As minerações, o silêncio da mídia em relação ao que as minerações estão fazendo no Brasil é um absurdo, e a opção de outras coisas, né? Isso que você está colocando é um problema permanente e eu só vejo isso se agravando. Né? Agora, nesse momento, né, que a gente está vendo o Trump, né, pressionando, né, o Brasil, e se tinha pressão, e tem, né, dessas tarifas absurdas aí de 50% sobre alguns produtos exportados, se tem essas sanções, né, através da lei Magnitsky contra ministros do STF e ministros do governo Lula, tem também uma pressão tremenda para classificar organizações
o crime, né? O crime organizado, como Comando Vermelho, PCC, etc., como organizações narcoterroristas. Ora, agregar o terrorista aí ao traficante é uma estratégia para o quê? Para poder invadir o Brasil, em última instância, como que os Estados Unidos está ameaçando fazer com a Venezuela e também, né, mais ou menos nessa mesma linha, com relação à Colômbia. E a mídia corporativa já comprou essa terminologia. Toda ela está chamando agora os traficantes de narcoterroristas. Quer dizer, seria, a gente ri, mas é um negócio assim, de uma gravidade tremenda. E não tem contraponto, né? Uma mídia comunitária, uma mídia educativa, uma mídia pública poderia fazer esse contraponto. Mas não temos. Eu fui convencido também. Já pensou pegar o Zezé Perrella, pegar aquele senador, pegar, sabe, esses narcotraficantes brasileiros? Eu acho que... O próprio Bolsonaro, né? Não foi no avião. O Bolsonaro também. Ângela, eu vejo assim, nunca antes da história desse país a gente viu tanta gente traída ao mesmo tempo. Se essas pessoas que estão traindo o Brasil fossem fazer isso lá nos Estados Unidos, já estavam na prisão perpétua. Se fosse fazer isso em alguns países ou pena de morte, dependendo do Estado. Justamente, se fosse fazer isso em alguns países da Ásia, já teria pena de morte. Por quê? Porque quem traz seu país, sua nação, merece isso. Não merece ter perdão de ninguém. Então, é isso que se tornou a ideologia da extrema-direita no Brasil. Quer dizer, é contra taxar rico, é contra o serviço público, e o pior, trabalhadores, pobres, entrando nesse discurso. Quem é que precisa do serviço público? É nós, trabalhadores, é nós, trabalhadoras, né? É nós que precisamos disso. E como que a gente vai contra? Como que a gente não consegue entender que esses líderes eles estão preocupados com a classe dele, não estão preocupados com o povão? Então, são situações que precisam ser discutidas. E aí eu me lembro bem que no mês de agosto, setembro, discutiu muito a questão da soberania. E você, por exemplo, querer taxar o narcotráfico aqui no Brasil, isso é questão de soberania. Você está abrindo para os Estados Unidos invadir aqui. É isso que nós queremos? Então, são situações que precisa discutir. Agora, a mídia, como eu disse, é uma mídia que ela é covarde, ela é traidora, e ela não representa os interesses da população brasileira. E, infelizmente, o povo brasileiro ainda se dobra, se encanta com essa mídia canalha que nós temos neste país. Ou seja, gente, olha, infelizmente a gente está caminhando para o final, né? Mas eu acho que quem está nos assistindo viu a importância, está percebendo, né? Eu acho que uma grande parte já sabe, mas uma outra parte está percebendo a importância das rádios comunitárias. E é fundamental que quem mais puder entrar nessa luta, discutir, cobrar dos governos, dos 3 níveis de governo, municipal, estadual, federal, que apoiem as rádios comunitárias, né? E que essa legislação, que hoje é um entrave à rádio comunitária, ela seja mudada. Então, vou pedir o Zé Guilherme para fazer as considerações finais dele, na sequência o Jeremias, mas olha, ainda fiquem aí mais um pouco, porque a gente vai mostrar uma homenagem muito bonita que o Coletivo Alvorada fez ao queridíssimo Loborges, e também um vídeo que o Coletivo Alvorada está exibindo aí, criticando, né? Mostrando o absurdo que é a proposta de reforma administrativa que o Centrão e extrema-direita querem emplacar de tudo quanto é jeito e valendo para os 3 níveis de poder no Brasil, como, aliás, tanto o Jeremias quanto o Zé Guilherme tocaram na questão da reforma administrativa. Então, por favor, Zé Guilherme, suas considerações finais. Eu acho assim, o Brasil não sai dessa. Tem o partido, né, do Tiradentes e o partido de Joaquim Silvério do Rei. Então, assim, essa coisa ela fica mais explícita, fica menos explícita, né? Então, tem uma questão que eu pensei agora, assim, que o Bananinha e agora os Bananões, os males do Brasil são. Então, que pena, sabe?
A saúva. Sabe? Então, assim, esse avanço de consciência política, de consciência de vida, de um país rico como esse, de um povo maravilhoso igual esse, é contra isso. Sabe, são 500... Se esse país conseguir eliminar a opressão, e a opressão se elimina com o povo organizado. Então, as rádios, os meios de comunicação são peças fundamentais para a gente dar o salto. Assim, só concluindo, assim, o Beto Almeida que falava isso, o Bolívar, que foi o general que mais ganhou batalhas no mundo, 9, parece, independências, ele fazia um jornal em 1700, no Anal, que ficava no Rio, o jornal já pensou arranjar papel diariamente. O Mao Tse Tung, para transformar a China, botava na carroça uma prensa. O Che, o Fidel e os outros lá montaram a Rádio Rebelde. Então, assim, os meios para as grandes transformações e pequenas transformações da história dos últimas décadas, teve um meio de comunicação como essencial. Então, se a gente pensa em outro país possível, né, é com outra comunicação. Senão a gente está fodido. Perfeito. Jeremias, por favor. Bom, Ângela, primeiramente mandar um abraço aqui para a dona Judite, lá de Varjão de Minas. Obrigado aí pela audiência. Pois ela está aí no chat também, eu ia mencioná-la. A nosso companheiro Marcos Mato, que é lá da Rádio Estação VG, lá de Várzea Grande, a nossa cidade irmã, né? E ao João Bosco, que sempre acompanha essa discussão, a todos vocês aí que participaram e que estão nos assistindo. Alteres, eu não sei, Ângela, se você conhece o Teres, mas eu te dou uma sugestão de você entrevistar ele. Ele acabou de lançar um livro, Uma Frequência no Ar. O Teres é da rádio... qual que é a rádio mesmo, Guilherme? De alternativa, né? De Vida Nova. De Vida Nova, da rádio comunitária de Vida Nova, Ângela. O Teres, ele está aqui, mandou aqui um WhatsApp dizendo que está nos assistindo. Então, ele está com um livro aí que acabou de lançar. Não sei nem se fez lançamento oficial aquilo, né, daquela forma que é feito, tal, academia. Vamos fazer contato com ele, vamos conversar com ele também, maior prazer. Isso, eu vou passar o contato dele. Essa temática é muito importante. Deixa o contato dele com o Zé Guilherme, ou me passa. Ele conta a história. A gente chega nele. Ele conta a história da rádio de Vida Nova, né? E agradecer você, Ângela, por estar aí sempre fazendo essa discussão, né? Uma vida corrida aí, dedicada à comunicação, e nós estamos sempre à disposição de vocês e dizer para os dirigentes de rádios comunitárias que a luta sempre continuará, porque nós precisamos mudar o decreto 2.615 e precisamos mudar a lei 9.612, mesmo que a Comissão de Comunicação não seja, a grande maioria dos deputados que lá fazem parte, não sejam comprometidos com a comunicação comunitária em nosso país. Mas, para esse povo, o que nós temos que mostrar é luta, muita união e, principalmente, ir para Brasília, organizar caravana para que nós possamos pressionar tanto o Congresso Nacional como o governo federal pelas nossas demandas, pelas nossas reivindicações. Obrigado, Ângela, e boa noite para todos e todas. Olha, eu agradeço muito a você, Jeremias, ao Zé Guilherme. E, olha, nós vamos voltar muito em breve a essa discussão, até porque vai ter esse evento, né, em março, então a gente vai ter que retomar essa discussão algumas vezes antes disso, né? Se vocês puderem ficar mais um pouquinho, a gente vai exibir essa homenagem, né, ao Lô Borges, e depois um vídeo feito por IA. É um dos trabalhos do Coletivo Alvorada. E é para esse tipo de atividade que a gente pede o apoio via Pix, né? Então, mais uma vez, né, quem puder colaborar com o Coletivo Alvorada, qualquer quantia é fundamental, não só para manter esse programa, né, no ar, como para fazer vídeos, como vocês vão ver no final, e para toda a atuação que o coletivo faz e que vocês conhecem muito bem. Então, a chave Pix é alvoradacoletivo@gmail.com. Repetindo, alvoradacoletivo@gmail.com. Qualquer
quantia é super bem-vinda, porque nós não temos apoio nem de banco, nem de mineradora, nem de governos, nem nada. O que a gente tem é o apoio e a força sempre presente de vocês. Bom, vou pedir agora para a produtora técnica Alexandra Badaró exibir o material, não é? Que dessa homenagem tão bonita, e o Coletivo Alvorada estava direto nela. Aí, uma Corbelli que o Coletivo Alvorada enviou, né, para o queridíssimo Lô, né, celebrando a vida desse intérprete maior da música mineira, brasileira, universal. Aí a gente tem, né, gente, esse disco, o Clube da Esquina, é um disco de 72, né? E é um marco na música brasileira, na música universal. É um dos grandes discos brasileiros e mundiais. E é uma parceria do Lô Borges e do Milton Nascimento. E vocês conhecem, quem não conhece, olha, ouça o Clube da Esquina. E aí o nosso queridíssimo Lô Borges, que agora está cantando no infinito. Bom, e tem também um vídeo, não sei se a Alexandra vai conseguir exibi-lo. Esse vídeo, eu não sei se vocês estiveram ontem lá nas ruas Paraisópolis com Divinópolis, que é onde surgiu o Clube da Esquina. Mas ontem foi muito bonito, porque as pessoas, espontaneamente, o Coletivo Alvorada deu a maior força, estava lá, montaram, né, improvisaram um show, e os artistas, os amigos, os familiares, os fãs, né, do Lô Borges foram juntando, e de repente tinha milhares de pessoas lá. Nesse vídeo vocês viram, entre outros, o Toninho Horta, né, grande amigo, parceiro, né, tocando. Então foi muito, 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 muito bonito. Então, é isso, né? O Lô está sempre... Foi a trilha sonora da minha juventude, eu diria da minha vida, tem sido, né? Então, enfim, o Lô está com a gente. E, olha, agora também a gente vai exibir um vídeo feito por inteligência artificial e que é um dos trabalhos que o Coletivo Alvorada tem feito nessa luta, né, para desmontar essa fala mentirosa da extrema-direita, do centrão, né, no sentido de querer acabar com o funcionalismo público e acabar com o próprio Estado brasileiro, porque não existe Estado sem funcionário. Vamos assistir esse vídeo? Da reforma administrativa acaba de ser protocolada na Câmara dos Deputados. A PEC 38 quer tirar o freio de mão do poder. O que chamam de reforma administrativa é, na verdade, uma entrega. Entrega do serviço público, da estabilidade e da coragem de dizer não. O servidor público é o freio do abuso, a voz que mantém o Estado servindo o cidadão, e não o contrário. Mas querem mudar isso. Querem o servidor com insegurança, o contrato curto, o cargo obediente. Querem calar o sindicato, porque o sindicato é o escudo de quem não se curva. Sem sindicato, quando eu digo não ao abuso, eu fico sozinha. E justamente quem mais precisa é o primeiro a ser deixado de lado. Sem concurso, a fila deixa de obedecer à gravidade do caso e passa a obedecer a quem indica. Eu trato pessoas, não interesses. Sem estabilidade, denunciar erro tem preço. Hoje eu falo, amanhã tiram minha turma. Sem carreira, cada assinatura vira pressão. A PEC 38 não é uma reforma. É o desmonte do que segura o Brasil em pé. Querem um Estado obediente, fácil de controlar.
Mas o país precisa de servidor livre, de sindicato forte, de gente que puxe o freio antes que o poder passe por cima. O Coletivo Alvorada está na luta em defesa do serviço público e dos sindicatos. Defender o servidor e o sindicato é defender o Brasil. Muito bom, Ângela. Pois é isso, gente, olha, é aí que vai, né, o dinheiro que vocês apoiam o Coletivo Alvorada para fazer vídeos esclarecedores e também de enfrentamento dessa discussão que acaba tendo, né, uma ênfase aí quase que majoritária, né, na sociedade por causa da mídia corporativa. E é por isso que a gente precisa muito de falar sobre rádios comunitárias, e é por isso que em breve, espero ter vocês de novo aqui conosco. Muitíssimo obrigada, Jeremias. Muitíssimo obrigada, Zé Guilherme. E olha, como vocês sabem, o programa Toque do Coletivo Alvorada não existiria se não fossem vocês, mas também não existiria sem a produção técnica da Alexandra Badaró. Não existiria sem a produção executiva do Pedro Martins. O Toque do Coletivo Alvorada é uma ação coletiva Alvorada. Gente, valeu, até semana que vem. E olha aí de novo o Pix, a chave Pix, para quem puder colaborar, contribuir com qualquer valor, porque nós vamos ter que fazer muitos vídeos. Essa luta não termina tão cedo. Gente, muito obrigada, Jeremias. Muito obrigada, Zé Guilherme. Obrigada a todo mundo. Até semana que vem. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.